Liz aqui, sejam muito bem-vindos ao meu canal e hoje a gente vai falar de sincronicidades, horas iguais. E também eu vou contar para vocês como é que as horas iguais começaram a aparecer na minha vida. Bem, se você caiu aqui de paraquedas e não tem ideia do que esse canal fala sobre expansão de consciência, né? Como está sendo esse meu processo aí, já tem alguns anos que eu estudo sobre expansão da consciência e eu resolvi começar a gravar para vocês, né? Contando como é que está sendo essa minha experiência, a minha experiência com a minha expansão de consciência com o divino, com Deus, e é isso. Bom, desde que eu comecei, né, todo esse processo, essa jornada do autoconhecimento, né, comecei a ler muito, comecei a ouvir todas as palestras do Hélio Couto, fazer ressonância harmônica e tudo isso. Algumas coisas diferentes começaram a acontecer na minha vida, né? E um dia eu tive um sonho. Eu fui dormir, não estava pensando assim em nada de especial e tal. Fui dormir. Quando eu comecei, no meu sonho, né? Quando claro, estava sonhando, eu vi um campo muito florido, muito perfumado, com florzinhas que eu nunca tinha visto aqui no Brasil. Eu, Liz, nunca tinha visto no Brasil, ninguém nunca tinha me dado aquelas flores. E eu me via ali passeando por esse campo com uma senhora. Essa senhora parecia já ter uma certa idade ali, eu acho que uns 60, 70 anos de idade. Ela vestia uma roupa assim, uma roupa simples, mas parecia que o lugar que nós estávamos era frio. E aí ela começou a conversar comigo, eu não me lembro assim do conteúdo da conversa, né? Geralmente a gente não lembra dos sonhos que nós temos, mas uma coisa me impactou muito, que ela me deu um buquê de florzinhas, umas florzinhas muito delicadinhas. Elas parecem uns sininhos assim, para baixo, sabe? São várias florzinhas brancas, parecem uns sininhos assim apontadinhos para baixo. E ela dizia assim: "Olha, isso aqui são lírios do campo". Ela dizia para mim. Na verdade, ela não falou lírios do campo. Ela falou miguê, que era o miguê. E aí quando eu acordei, né, eu não sabia nem escrever. Aí o que eu me lembrei, que ela falou assim: "Essas flores são as flores da espiritualidade e trazem boa sorte". Pronto, aí eu acordei. Quando eu acordei, eram 3:03 da manhã. Aí eu já estava nesse processo, né? Eu disse, não, isso não pode ser consciência. Só que a nossa mente racional, ela fica querendo racionalizar tudo. Aí eu disse, não, isso é coincidência. Aí eu disse, o que é migué? Aí eu escrevi, né? Como eu já estudava francês, eu sempre tive, como eu falei para vocês em outros vídeos, eu sempre tive uma ligação muito estranha com a França, com a língua francesa. Aí eu sei que eu escrevi, né? Achei que estava errado, mas estava certo. O que era migué, a história do migué, né? E aí eu vi que ela faz parte ali de algumas regiões da Europa e da Ásia Menor também, que ela é dada como símbolo de boa sorte. Ela também faz parte aí, lá na França, no dia 1º de maio, ela é dada aos trabalhadores, né? Tem histórias que muitas noivas francesas casam com esse buquezinho de migué. Quem se interessar sobre o que é migué, no Brasil é chamado de lírio do vale. E eu nunca senti o cheiro, no sonho eu senti, mas cheiro é uma coisa que a gente não consegue descrever, né? Mas assim, eu sei que eu achei ela com um perfume assim incrível. E aí foi nesse dia que começou a aparecer essas horas iguais. Eu acredito que essa senhora que eu vi no sonho era uma espécie de mentora espiritual e que algo que ela falou ali naquele momento seria para que eu começasse a despertar, né? Deixasse de ter aquela mente tão racional e começasse a ver que essas sincronicidades, essa coisa, por exemplo, de você estar pensando em alguém e a pessoa te mandar uma mensagem, ou de você fazer um pedido ao universo
e depois de um tempo isso acontecer. Essas sincronicidades, né, coincidências não existem. O Kybalion fala, né, que é o livro de todo iniciático, que o acaso é um nome dado a uma lei que a gente não conhece. Então, não existe acaso, né? Depois eu pesquisei, fui ver sobre a florzinha e vi que ela traz coisas boas, né? E aqui no Brasil é chamada de lírio do vale. E essas horas iguais não era um acontecimento assim, é um acaso, não. A divindade, ela encontra formas de falar com a gente, porque a nossa mente, ela é criada para ser racional, né? A gente se esquece que nós somos seres divinos vivendo uma experiência humana. Então, o tempo inteiro, a nossa mente, o nosso ego, ele quer racionalizar tudo. E essas horas iguais, elas nada mais são do que um demonstrativo de que você está no caminho certo. E comigo, né, com Liz, essas horas iguais elas sempre surgiam na minha vida quando eu tinha dúvidas em relação a isso, né, porque como vocês sabem, eu fui criada no catolicismo e depois no protestantismo, então tudo que é diferente, tudo que não é, que foge ali dos dogmas, das práticas dessas igrejas, tendem a ser às vezes falados como coisas do demônio, demonizadas, e a gente sabe que não é assim, né? A gente sabe que não é assim. Então, todas as vezes que as horas iguais apareceram na minha vida, elas queriam me falar algo. Eu via muito 1111, muito, muito. E depois eu vi, né, em um dos meus estudos, que 1111 significava mensagens espirituais, mensagens divinas, né? Então, assim, as horas iguais elas servem como se fosse para assim dizer a você, olha, não só existe matéria, né? Não só existe, claro, nós vivemos no mundo material, né? Esse é o paradigma que a gente vive, mas não só existe isso, tem algo maior, tem algo superior, né? E é bom que a gente se conecte conosco mesmo, é bom que a gente se conheça, para que a gente evolua como ser humano, para que a gente possa ajudar as pessoas. Eu acredito que essa é a missão de todo ser humano, né? Independente da nossa profissão, essa é a nossa missão. É isso, gente. Por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. E fique com Deus e Jesus abençoe vocês. Um beijo.